Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cafeína, o podcast de café da Syngenta. Estamos direto aqui do Estúdio Mais Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. E o nosso tema hoje é falar de mercado de café. Afinal de contas, o que está acontecendo com o preço da saca do café? E quem está aqui comigo é o Celso Vegro, que é engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento agrícola e pesquisador científico do IA. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado pelo convite, será um prazer discutir essa temática ao lado aqui do nosso colega Marcelo. Marcelo Miranda, seja bem-vindo, trader da Syngenta e engenheiro agrônomo. Muito obrigado, Luísa, pelo convite também. É um prazer estar aqui com você, com o Celso, para falar de um assunto que a gente gosta muito, que é café, né? Que é café. Exato. Celso, o que está acontecendo? Por que essa disparada no preço? Para responder sua pergunta, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Até uns 20 ou 30 anos atrás, nós tínhamos um grande número de ofertantes de café no mercado mundial. Sendo o Brasil, continuando sendo o líder, sendo o Brasil. Mas com o passar das décadas, nós temos observado um afunilamento, uma concentração da oferta desse produto em um número cada vez menor de países. Certo. Chegando a um ponto que hoje Brasil e Vietnã respondem por 50% do mercado. Isso não teria grandes problemas. A concentração do mercado já é assim na soja, já é assim no algodão, no milho. 4 ou 5 países dominam o mercado. Entretanto, aparece um novo componente nesse cenário, que são as mudanças climáticas. Quando você tem essa concentração e, ao mesmo tempo, surge a mudança climática, isso gera um ruído nesse sistema, um funcionamento desse sistema de produção e oferta, de oferta e demanda. No Brasil, nos vemos numa sequência de 3 safras com problemas climáticos. Nós tivemos geadas, altas temperaturas, finalmente a estiagem. O Brasil não conseguiu exibir, o seu potencial de oferta, porque sempre ocorrendo algum problema climático. Quando não era na arábica, era no conilon, ou no robusta. Também, sob efeito das mudanças climáticas, o Vietnã. Na safra anterior, não atual, que eles começaram uma nova safra em outubro, na safra anterior, uma seca também severa. Então, os 2 países que respondem por 50% da oferta mundial, com problemas para expressar todo o potencial da sua produção, que não é pequeno. Né? Nós podemos pensar, Brasil acima de 60 não é difícil, Vietnã acima de 30 não é difícil. Então o que acontece? Quando esse fenômeno ocorre, acendeu uma luz amarela entre os operadores do mercado internacional do café, entre os importadores, os torrefadores, os solubilizadores. Será que pode vir a faltar café? Porque ao longo das 3 safras que o Brasil teve problema, os estoques foram sendo enxugados. Perfeito. Sendo enxugados. E chegou um ponto e falou, agora estamos num momento de risco, de faltar café. Associado a isso, teve a lei europeia, antidesmatamento. Uhum. Que, como não era uma lei muito clara, eles nem sabiam como iam aplicar aquilo, eles não regionalizaram o Brasil. Tem desmatamento no Brasil, não pode comprar café. Né? Teve desmatamento para plantar soja no Pará, não pode comprar café do Paraná. O que tem a ver uma coisa com outra? Sem regionalizar o país, você realmente está colocando tudo em risco. Assim, não ia funcionar essa lei, porque ela está totalmente errada. Então, o que aconteceu? Os importadores anteciparam suas compras também. Então, o Brasil embarcando recordes de exportações. Esses 2 fenômenos, então, uma procura muito grande pelos importadores, uma dificuldade de expressar potencial de oferta de Brasil e Vietnã no mesmo período, né, concomitantemente, gera esse sentimento que pode vir a faltar café. Mas é um sentimento, ainda não é uma constatação. Motivou uma corrida. Vamos saber qual que é o sentimento aqui do mercado? Vai, Marcelo, traz esse sentimento pra gente. O Celso contou assim, de forma bem interessante a questão do clima, né? E sim, a gente teve alguns momentos aí no desenvolvimento das culturas, né? Nas respectivas ciclos fenológicos de cada uma, em que a gente teve alguma intempérie climática. No Vietnã, uma seca, aqui no Brasil, muito recente, está todo mundo ainda com essa memória muito viva, um dos invernos mais secos de toda a história. Verdade. E não somente seco, também de altas temperaturas. Gente, não caiu uma chuva lá na fazenda durante o período da colheita? Tivemos registros de temperaturas de 36 graus no inverno, no Cerrado. Isso sim causou um desconforto em todo o mercado, né, na perspectiva de como viria essa safra que está por vir ainda, né? A gente entende que ali as lavouras, apesar de estarem num momento fisiológico de dormência, elas estão sofrendo, né? Então, assim, a primeira reação à chegada das chuvas, a gente viu, foi uma florada belíssima. Mas a incerteza
no mercado e no produtor também, provavelmente, ao pegamento dessa florada, né? A como isso vai seguir daqui para frente, se a gente vai ter um veranico ali em janeiro. Esse é sempre um receio do produtor. Então, naturalmente, a liquidez do café de quem ainda tem em estoque, ela fica comprometida. A partir do momento que você não tem a visibilidade da sua safra do ano que vem, você começa a ter receio de colocar o teu produto à venda. E isso naturalmente pressiona os preços. Eu acho que é legal. Vocês estão trazendo uma informação aqui, então, que com toda certeza o clima é o maior influenciador nessa alta dos preços. Mas a minha curiosidade, porque assim, a gente vem vivendo problemas climáticos, como você disse, há 3 anos e tudo, e assim, a gente teve uma disparada muito grande nesses últimos 15 dias. Isso tem a ver, sei lá, com a alta do dólar, com a questão política também, ou vocês acreditam que seja meramente a questão climática? Até agora nós falamos só de produção, Tá. mas tem que entrar um novo componente aí, que é o consumo. A produção com dificuldade de manter, né, nos patamares necessários para abastecer o mercado, e um consumo que mantém seu crescimento histórico, em torno de 2% ao ano. Sempre, né? Isso não muda ao longo das décadas, é 2% ao ano. A Ásia é até 4%, na verdade. Na média mundial, 2%. Mas a Ásia é 4%, onde está o mercado dinâmico hoje para café. Juntando esses dois polos, né, uma oferta mais restrita e uma demanda que continua crescendo ano a ano, cria-se uma expectativa, né? Esse mercado vai parar em pé. Em cima desse sentimento, né, gera-se o que foi um efeito manada. Gerou-se um sentimento que pode faltar café. Esse sentimento levou diversos operadores do mercado à mesma direção. Né? Não foi um só. Agora, ele pode não se confirmar, que nem o Marcelo falou. E se a florada pegar? E se não tivesse veranico? Isso já tinha a ver com a safra de 32 milhões de sacas. E hoje, a gente olhando para esse cenário, a gente já pode fazer uma próxima avaliação, que é a safra de 2026, que provavelmente vem muito positiva aí, né? Porque agora a gente está tendo uma frequência de chuva, então, quer dizer, a gente pode ter um período difícil ainda em 2025, mas em 2026 provavelmente a gente tem uma recuperação de produção, né? Olha, não sei qual é a opinião do Marcelo, mas assim, com esses preços atuais, nós vamos ter um outro patamar tecnológico na lavoura. Muito diferenciado. Isso é maravilhoso também, né? Então, essa tecnologia que vai ser levada para a lavoura agora em função desses preços, provavelmente vai garantir produtividades muito superiores às que a gente vinha tendo em média. Nós vamos ter que fazer a Ásia beber mais café ainda. Não precisa. Não precisa. Eles já abraçaram essa cultura, Já abraçaram. E a tendência é o café superar o chá na Ásia inteira, não só no Japão. Com a tecnologia que a gente imagina, com esses preços, vão permitir o uso tal de tecnologias, o pacote tecnológico tal, né? Porque, por exemplo, nessa seca, vamos supor, nessa estiagem que nós tivemos, mesmo com as altas temperaturas, se o café estiver bem nutrido mesmo, ele sairia bem com a florada. Ele ia segurar toda a florada. Se estivesse bem nutrido. O que é bem nutrido? Pesado no fósforo, pesado no potássio, pesado no nitrogênio, né? Não só o que a recomendação fala. Talvez tecnificar mais como as outras culturas já estão, né? Porque a gente sabe que o café a gente ainda está patinando um pouquinho, né? A gente O café precisa patina em melhorar. muitas coisas, a gestão de risco principalmente. A parte tecnológica a gente está conseguindo avançar, mas a gestão de risco continua precária. Muito precária. Vamos falar de gestão de risco, Marcelo? Num movimento desse de alta, o que o produtor tem que fazer? O produtor, antes de tentar projetar um mercado, ou até mesmo usar aquela palavra ruim, né? Especular. O produtor agora está gostando disso, né? Tem que tomar cuidado, né? É porque tá difícil de falar para ele que ele está errado nesse momento. Se você parar para pensar, né? É um momento favorável ao produtor em preços, né? Sim. Não vamos entrar em endividamento, etc., né? Que é da gestão da propriedade, não é o foco aqui. Mas, em comparativo com o custo de produção, hoje a performance do café é positiva para o produtor rural. O produtor que acompanha o custo de produção, ele tem ciência disso também. E, em vez de eles pensarem em se proteger das forças externas do mercado, né? Porque a gente está falando de outros países que têm influência nesse balanço de oferta e demanda. A gente tem fundos que estão dentro da cadeia do café, trabalhando dessa mesma forma e fazendo o mercado se transformar de alguma maneira. Mas o mais importante que o produtor ele nunca deve deixar de esquecer é da porteira para dentro. Ele tem que ter, se o mercado é instável, se o mercado é difícil, ele tem que ter uma gestão eficiente,
ele tem que ter controle de custos. E aí eu puxo o gancho do Celso. No momento que o café está bom de preço e você está vendo que o mercado tem algo de instabilidade que possa colocar o teu negócio em risco, esse é o momento que você vai investir. É o momento que você vai fazer a sua lavoura estar bem saudável, nutrida, com os insumos todos em dia, para que na hora que o ciclo fenológico esteja favorável e clima favorável, né, você tenha uma boa produção, garanta que você cobriu o seu custo de produção e ainda tire um retorno ali na frente. Lavoura saudável é lavoura que produz. Exato. E sem produção, a atividade não vai, né? Então, essa é a linha do produtor de como se proteger do mercado, fica muito mais com ele dentro de casa do que ele tentar brigar com forças externas que são realmente muito grandes. Quais são as ferramentas de gestão de risco? O cafeicultor precisa entender uma coisa, né? Ele aprendeu no passado a produzir para vender. E hoje nós temos que vender para produzir. E encarar o café como um ativo financeiro. O café é um ativo, é moeda. Se eu quiser vender meu café, se você quiser vender seu café hoje para o Marcelo, ele compra agora mesmo. A gente para a entrevista e ele já compra seu café. Tá certo? É moeda. Está na hora de negociar, inclusive. Moeda, né? Preço? É moeda. Café é moeda. Não é que nem um veículo que você demora para vender um imóvel. Mas café não é assim. Café é um ativo financeiro. E se você não usar o pensamento do mercado financeiro em cima desse produto, você não vai prosperar no negócio. Se ele vender para produzir, ele já começa a entender a importância da gestão de risco. Porque ele garante custo de produção, é isso? Exatamente. Tá. Ele precisa conhecer o produto de produção. Bom, conhecendo bem seu custo de produção. E custo de produção não é aquela gaveta cheia de notas que o contador passa uma vez por ano para fazer para a Receita Federal. Vai fazer direito. Não é isso aí. Qual é o seu custo de produção? Pega aqui essa gaveta, está aqui todas as notas, e dá para o contador. Vai lá falar com ele. Não é isso aí. Você tem que fazer um custo de produção segundo o seu ciclo da cultura, que não é o calendário civil. O ciclo do café não começa em janeiro e termina em dezembro, que é o calendário da Receita Federal. O ciclo do café começa em junho, julho e vai até junho, julho do ano seguinte, ou agosto, né? Depende da região do Brasil. Bom, então você tem que fazer um custo de produção de acordo com a sua lavoura. Feito isso, você começa a trabalhar a questão de gestão de risco. O que a gente tem que fazer? Eu sei que a Syngenta, né, tem o barter, que é uma ferramenta fantástica. Por quê? Ele propõe o escambo. Vamos trocar aqui. Né? Quer dizer, eu vou trocar com você. Você tem café? O seu café é moeda para mim. O seu insumo é moeda para mim. Né? Então, podemos e a garantia da produtividade. Exatamente. Quando vier a crise de preços, eu tenho produtividade e eu me garanto. Com esses insumos que eu estou adquirindo. Lógico, com assistência técnica, com um bom engenheiro agrônomo, trabalhando junto com o produtor. Né? Sozinho da cabeça ninguém faz nada. Tem que, né? E a tecnologia está sempre evoluindo. Claro. Não dá para parar. O barter é uma ferramenta fantástica. Não é a única. Né? O barter ele vai te dar um apoio nos fertilizantes, nos defensivos. Né? Com o barter, você provavelmente vai empregar mais ou menos 20% a 30% da sua produção para fazer a aquisição dos insumos. Mas você tem o custo da colheita. Esse é o pesado. Né? Aí você provavelmente fazer um mercado a termo ou um mercado futuro. E aí vai depender das cooperativas, tem lá os pessoal que trabalha na mesa para ajudar o cafeicultor a fazer isso. Ele sozinho é difícil, a não ser que seja muito grande, ele consegue fazer. Aí faz mais 20%, 30% da sua safra. Especular com 100% é uma estupidez. Mas você tendo já um barter feito e um futuro feito que comprometeu, aí, vamos supor, 60% da sua safra, já garantiu tudo que você podia ter de despesa na sua lavoura. Uns 40% é o risco que você pode correr do negócio. Você pode correr o risco naqueles 40%, dosando as vendas. Não é sentar e falar, vou esperar o preço máximo para vender. Bom, começa a vender um pouco agora, mais um pouquinho mês que vem, mais um pouquinho, e tira e ganha pela média. Perfeito. Né? Porque a gente não tem bola de cristal social. Quando vai dar o preço máximo? Já deu a semana passada, por acaso. Então vamos ver, Marcelo, qual que é o momento hoje para o barter? É um momento bom, né? O produtor deve olhar para essa ferramenta? O momento do barter hoje, ao meu ver, é fantástico, porque a gente parte primeiro da premissa do quão poderosa é essa ferramenta do barter, né? Por mais que a gente entenda que é uma troca, né? Ou como a gente fala lá em Minas, uma catira, é uma troca de defensivos, insumos, fertilizantes, etc., por café a ser entregue no ano seguinte, mas isso é uma ferramenta de crédito. Né? A gente não pode esquecer isso. Claro. Eu imagino que o produtor ele tem os seus compromissos, etc., já pode estar com linhas de crédito tomadas em banco, etc., e naquele momento ele não quer
despender capital para aquisição de insumos, e a ferramenta do barter está ali para atender justamente essa demanda do produtor. Que eu quero ter uma moeda de troca que eu consiga fomentar a minha produção sem me descapitalizar, e eu entrego na moeda que eu mais gosto, que é a minha produção no ano que vem. E quando a gente olha para essa saca super valorizada, a troca ela fica positiva, né? Exatamente. A relação de troca que a gente chama, ela é muito sensível ao preço da mercadoria, no caso o café. E quando a gente vê o café num preço majorado, isso naturalmente, se na outra ponta, né, que é o que é o momento, né, a gente não tem aumentos significativos no custo dos insumos ainda. Então isso naturalmente vai refletir uma relação de troca melhor. O produtor, ele vai ter o defensivo, o insumo que for, e no ano que vem ele vai entregar menos café. Menos café, ou seja, produtor. Esse é um momento de oportunidade na relação de troca, porque com um preço alto a gente entrega menos café. A gente falou então dos desafios climáticos, da gestão de risco, da importância do produtor parar de fazer especulação, aproveitar exatamente o momento, porque é insano você não vender um café a R$2.000. Na minha percepção, isso é insano, porque o custo de produção é muito aquém do que o valor, então acho que estocar café hoje chega a ser absurdo, na minha opinião. Mas, diante de todos esses desafios, como que vocês avaliam a questão da qualidade nessa safra, né? O que a gente vai entregar? A gente viu que teve uma percentagem menor de peneiras comparado a histórico, comparado a experiências empíricas de produtores. E o mercado teve que aceitar, né? E o mercado ou aceitou, ou ele teve que pagar um valor muito acima. Isso já está na conta. Agora, a gente falou um pouco atrás, né, de um impacto de uma seca que a gente está olhando lá na frente sem saber se o pegamento vai ser satisfatório e como as lavouras vão se recuperar, as que estavam mais desfolhadas, que ao invés de produzir energia para flor e fruto, terão agora que reverter para vegetativo novamente. Só que tem uma nuance nessa história. O ciclo, a janela fenológica, por conta do atraso das chuvas, andou um pouco. Então, a gente tem que ter isso na mente, que nem tudo está perdido totalmente, se as chuvas vierem de uma boa maneira. E outro ponto, que se o pegamento não for satisfatório, ele tem o potencial também dos grãos que ficarem ali serem grãos graúdos e darem qualidade na safra que vem. Então, uma safra que às vezes a gente pode ter uma perspectiva de ser catastrófica, que não é o caso, na minha opinião, ainda, tá? Ela pode ser uma safra de qualidade, justamente porque a planta se recuperando, ela vai estar usando toda a energia para menos bocas, vamos assim falar, se a gente chamar os frutos de bocas. Ter mais uniformidade, ter mais granação. Mais uniforme, uniforme. Então, assim, o que pegar, a expectativa agronômica, né, isso vai lá na frente a gente vai ver, é de que seja uma safra média de boa qualidade, se tudo persistir bem. É a tua visão também? Eu concordo, sim. É que nem o Marcelo falou, né? A planta hoje está privilegiando a estratégia vegetativa, né? De sobrevivência, e não a reprodutiva. Em função disso, os ramos estão mais banguelas. E, né, em ramo banguela, vai acontecer isso que o Marcelo está falando. Vão ter frutos maiores, menos moca, né? Mais frutos com duas lojas e de maior calibre, né? Então, eu acho que isso realmente tem chance de ser uma safra de qualidade superior, em termos de peneira, pelo menos, qualidade superior do que a anterior. Não é trivial ser cafeicultor, não é trivial ser agricultor. Tem que buscar conhecimento, tem que participar dos eventos, tem que se cercar por técnica, assim, buscando aquilo que realmente vai trazer maiores benefícios para a sua lavoura. Eu estou morrendo de vontade de perguntar, mas o que vocês acham que vai acontecer? Continua ou não continua? Sobe, cai? Não vamos falar sobre isso? É muito arriscado, né? Muito arriscado. Gente, então é com esse desejo de saber o preço do café que a gente encerra esse Cafeína, podcast de café da Singenta, direto do Estúdio Mais Agro. Até a próxima. Tchau, tchau.